Naquele tempo, a cidade de Jerusalém estava mais viva do que nunca. Era a época da Páscoa judaica, e peregrinos vinham de todas as partes para celebrar. As ruas estavam lotadas, o clima era de festa, mas também de tensão. As autoridades religiosas estavam inquietas, os romanos em alerta, e o povo esperava ansiosamente pelo Messias prometido. Nesse cenário carregado de expectativa, surge Jesus. Não em um cavalo de guerra, como muitos esperavam de um rei libertador, mas montado em um jumentinho, símbolo de humildade e paz. Esse gesto, aparentemente simples, era profundamente simbólico. Cumpria a profecia de Zacarias que dizia: Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento. Zacarias 9:9. Jesus não estava ali para instaurar um reino político, mas para trazer o reino de Deus. Sua entrada foi triunfal não pelo poder militar, mas pelo poder do amor, da paz e da esperança. Enquanto Jesus avançava pelas ruas de Jerusalém, a multidão o recebia com ramos de palmeiras e gritos de Hosana ao filho de Davi. Aquela aclamação era mais do que entusiasmo, era um clamor de fé, um pedido de salvação. O povo estendia seus mantos pelo caminho, como se estivesse abrindo um tapete real. Cada gesto, cada palavra, cada palma balançada ao vento revelava a esperança de um povo cansado de opressão. Mas muitos não compreendiam que o reino que Jesus trazia era espiritual, eterno, e não algo que se impusesse pela força. Ali, no coração daquela cidade sagrada, o céu e a terra se tocavam. O próprio Deus, em forma humana, era ovacionado por seus filhos. Era o cumprimento de promessas feitas séculos antes. E mesmo assim, no meio daquela celebração, Jesus chorava. Ele sabia que a mesma multidão que gritava Hosana, logo gritaria, crucifica-o. O contraste entre o entusiasmo do povo e a serenidade de Jesus é marcante. Ele não se deixava iludir pela aclamação. Sabia que o coração humano é instável, que os mesmos lábios que bendizem podem, em poucos dias, maldizer. Mas, ainda assim, ele continuava. Sabia qual era a sua missão. Sabia que a cruz o esperava. E mesmo assim, não hesitou. A entrada triunfal era, na verdade, o começo do caminho para o Calvário. Jesus estava disposto a seguir até o fim, não pelo aplauso da multidão, mas por amor à humanidade. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Sua realeza era diferente. Ele não usava coroa de ouro, mas estava prestes a receber uma coroa de espinhos. E mesmo assim, cada passo naquele jumentinho era um ato de entrega, um ato de redenção. É interessante notar como os discípulos também não compreendiam completamente o que estava acontecendo. Eles estavam ao lado de Jesus, testemunhando os milagres, ouvindo os ensinamentos, mas ainda tinham em mente uma ideia terrena de reino. Talvez esperassem que Jesus tomasse o poder, que expulsasse os romanos, que restaurasse Israel à sua glória. Mas Jesus tinha planos muito maiores. Ele veio restaurar o que estava quebrado no coração humano. Veio vencer não um império, mas o pecado. Veio abrir as portas da eternidade. E naquele domingo, ao entrar em Jerusalém, ele estava dizendo com cada gesto: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A entrada em Jerusalém era o início da sua entrega total, o marco do maior gesto de amor da história. A simbologia dos ramos é profunda. Na tradição judaica, os ramos de palmeiras eram usados para celebrar vitórias e momentos especiais diante de Deus. Ao levantarem os ramos para Jesus, o povo reconhecia nele a esperança de vitória. Mas não uma vitória comum, e sim a vitória sobre o medo, sobre a morte, sobre tudo aquilo que separa o ser humano de Deus. E hoje, ao lembrarmos do Domingo de Ramos, somos convidados a fazer o mesmo, a estender nossos corações diante dele, a reconhecer Jesus como o único que pode nos salvar verdadeiramente. Os ramos que agitamos não são apenas símbolos religiosos, são declarações de fé, expressões de confiança em um Salvador que veio ao nosso encontro com humildade e compaixão. Esse momento também nos ensina sobre discernimento. A mesma multidão que recebeu Jesus com festa foi manipulada, dias depois, a se voltar contra ele. Isso mostra o quanto somos influenciáveis quando não estamos firmes na verdade. O coração humano, quando não está enraizado na fé,
pode se deixar levar por emoções passageiras, por opiniões alheias, por medos e conveniências. Por isso, o Domingo de Ramos é um convite à reflexão. Que tipo de fé temos vivido? Uma fé de conveniência, que muda conforme as circunstâncias? Ou uma fé firme, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desabar? Jesus merece mais do que aplausos ocasionais. Ele merece um compromisso verdadeiro, diário, constante. Jesus entrou em Jerusalém sabendo que estava indo ao encontro da morte. Ele não fugiu do seu destino, não tentou evitar o sofrimento. Pelo contrário, ele o abraçou, porque sabia que esse era o único caminho para nos dar vida. O amor verdadeiro sempre se entrega, e foi isso que Jesus fez. Ele não veio para reinar em tronos humanos, mas para reinar nos nossos corações. A entrada triunfal é uma preparação para o maior ato de amor da humanidade, a cruz. E é justamente por isso que celebramos o Domingo de Ramos com tanta reverência, porque sabemos que ali começa a nossa salvação, ali começa a Semana Santa, que culmina na vitória da ressurreição. Muitos viram Jesus, mas poucos o reconheceram. Muitos o aplaudiram, mas poucos permaneceram com ele até o fim. Essa realidade nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Estamos apenas admirando Jesus de longe ou estamos caminhando com ele de verdade? Estamos dispostos a segui-lo mesmo quando o caminho exige renúncia, sacrifício e entrega? O Domingo de Ramos nos lembra que a fé não é feita apenas de celebrações, mas também de escolhas. Escolhas diárias, muitas vezes silenciosas, que demonstram onde está realmente o nosso coração. Jesus nos chama a ir além da emoção do momento e a viver uma fé profunda, autêntica, transformadora. Ao longo da história, muitas pessoas tentaram silenciar a voz de Jesus, mas ele continua entrando em nossas Jerusaléns, em nossos corações todos os dias. Ele não força a entrada. Ele chega com mansidão, esperando ser recebido. E o que temos feito? Temos preparado um caminho para ele ou estamos ocupados demais com nossos próprios interesses? O Domingo de Ramos é o momento perfeito para abrir espaço em nossas vidas para aquele que nos amou primeiro. É tempo de deixarmos Jesus reinar, não apenas em palavras, mas em ações. É hora de acolhermos sua presença com sinceridade, com arrependimento, com fé renovada. O jumentinho que carregava Jesus também carrega um simbolismo precioso. Ele representa tudo aquilo que o mundo despreza, mas que Deus valoriza: o humilde, o simples, o pequeno. Jesus escolheu um animal comum para mostrar que o extraordinário se manifesta no ordinário. Essa mensagem é poderosa. Não importa nossa aparência, nossas posses ou nossa posição social. O que importa é sermos instrumentos de Deus, estarmos dispostos a levá-lo onde Ele quiser ir. Como o jumentinho, somos chamados a carregar Jesus ao mundo, através dos nossos gestos, palavras e atitudes. Nesse contexto, cada cristão é desafiado a ser como os discípulos que foram buscar o jumentinho para Jesus. Eles obedeceram sem questionar, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo. Quantas vezes Deus nos pede algo que não faz sentido imediato? Quantas vezes Ele nos chama para servir de formas que parecem pequenas ou insignificantes? Mas, na verdade, cada gesto de obediência tem um propósito eterno. O Domingo de Ramos nos lembra que servir a Deus é um privilégio, mesmo quando não compreendemos todos os detalhes. É nessa confiança que a fé verdadeira floresce. Ao celebrarmos essa data, somos convidados a preparar nosso próprio caminho interior para Jesus. Isso significa abrir mão do orgulho, do egoísmo, do rancor. Significa limpar o coração, como se estivéssemos varrendo a casa para receber um visitante muito especial. Jesus não entra onde há bagunça, onde há dureza. Ele entra onde há espaço, onde há arrependimento, onde há desejo sincero de mudança. E a grande notícia é que, por mais distante que alguém esteja, sempre há tempo de voltar, de recomeçar, de reconstruir a fé. O Domingo de Ramos marca esse início, o início de uma nova caminhada com Deus. E, por fim, uma verdade que precisa ser lembrada. A cruz não foi o fim. A entrada de Jesus em Jerusalém, marcada por louvores e ramos, aponta para algo ainda maior. Aponta para a ressurreição, para a vida eterna, para a vitória que nenhum poder humano pode impedir. O plano de Deus sempre vai além do que conseguimos ver. Às vezes, parece que tudo está perdido, que não há saída, que a morte venceu.
Mas a história de Jesus nos mostra que Deus transforma dor em esperança, luto em celebração, derrota em glória. A fé cristã é baseada nessa esperança. E é essa esperança que precisamos levar ao mundo.